Tema da mensagem de hoje: reflexões sobre a riqueza. Eu quero começar dizendo como é que surgiu essa ideia. Eu fui convidado para pregar na igreja da cidade, em São José dos Campos, do meu amigo Carlito Paes. E o tema que ele me deu foi: seja rico. Eu confesso que quando eu vi aquele tema, falei: meu Deus do céu, que ousado, né? Eu pensei, eu jamais falaria sobre esse tema desse jeito. Mas quando eu sempre recebo de Deus alguma oportunidade, eu vou refletir sobre o assunto. Então eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, eu quero olhar para o tema sem nenhum preconceito. Eu quero olhar para esse tema e entender quais os princípios da palavra de Deus sobre riqueza. E aí me surgiu algumas perguntas. Será que existe alguma relevância nisso? Será que existem princípios espirituais que são para todos e não para alguns? Porque a Bíblia fala que os pobres sempre tereis no mundo. A Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas será que a Bíblia está dizendo com isso que ser pobre é ser virtuoso e ser rico é ser um indivíduo, no mínimo, suspeito? E aí eu pude olhar para a Bíblia e para a cultura judaica e descobrir princípios extraordinários que podem mudar a sua vida, meu querido. Então a primeira coisa que eu quero te dizer: abaixe a guarda, porque hoje a gente ouve muita coisa, né? A teologia da prosperidade, e mete o pau. E realmente, existe muita besteira no que se fala aí. Mas será que a Bíblia trata do assunto de maneira espiritual? Porque leis espirituais valem para todo mundo, irmãos. Não importa o país onde você nasça, não importa a cultura que você tenha vivido. E eu me lembrei então da parábola dos talentos. A parábola dos talentos, queridos, é uma parábola em que Jesus começa falando literalmente sobre riqueza. E ali a gente percebe que Deus, que é ali prefigurado na figura do patrão, ele distribui diferentes porções de talentos. Mas a maneira como ele lida com as pessoas que receberam os talentos é a mesma. Ele vai cobrar de cada um segundo a medida que recebeu. Então os princípios que eu vou falar aqui para você vale para o indivíduo que está começando um negocinho e para o indivíduo que é bilionário hoje. E a resposta que você vai dar a estes ensinamentos vai determinar a sua prosperidade ou não. Amém? Quantos querem aqui prosperar nesse tempo de crise? Diga: eu quero, em nome de Jesus. Então, portanto, os princípios que eu quero trazer aqui hoje são princípios tanto espirituais como também princípios de prosperidade no seu negócio, no seu trabalho, no seu emprego, não importa onde você esteja. O primeiro princípio é: acredite na dignidade do seu negócio. Eu vou repetir: acredite na dignidade do seu negócio. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos num país do Ocidente que a cultura católica impera. E na visão católica, irmãos, é virtude ser pobre. Mas a igreja é muito rica. E com isso, mesmo nós que somos protestantes ou evangélicos, vivemos debaixo dessa mentalidade. Sentimos uma certa culpa quando prosperamos. Sentimos uma certa dificuldade de falar da questão do dinheiro. Mas para o judeu é diferente. Eu fiquei pensando, por que o povo de Israel prospera? Toda vez que eu faço essa pergunta, alguém vai dizer: é porque eles são abençoados por Deus. Mas você não é?
Olhe para a pessoa do teu lado e diga: a mesma prosperidade que está sobre os judeus pode estar sobre a tua vida. Então eu quero que você entenda que no judaísmo o conceito de riqueza não é imoral, ao contrário. Vocês sabem que a palavra riqueza no hebraico, a língua de Deus, osher, diga osher, é a mesma raiz da palavra dízimo, masher. Mas pera lá, lá vem o pastor para me pressionar para dar dízimo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que o próprio Deus está dizendo o seguinte: você quer viver riquezas? Comece consagrando uma parte para mim. Santifica 10% para mim. E no contexto, no desenvolvimento da linguagem, o judeu descobriu que aquele que consagrava a Deus parte da sua renda, enriquecia. Ora, se a mesma palavra dízimo e riqueza tem a mesma origem comum, isso não pode ser imoral. Ao contrário, é santo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: no conceito de Deus, as riquezas podem ser santificadas. O mesmo conceito a gente vê nas primícias. Deus fala: você consagra para mim as primícias da tua renda e eu abençoo toda a massa. Então o judeu não tem culpa de enriquecer. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o primeiro princípio para você ganhar dinheiro é acreditar na dignidade do teu negócio. Quando ao relato da criação no livro de Gênesis, 7 vezes Deus usa a expressão: e viu Deus que era bom. Vayar Elohim Kitov no hebraico. 7 vezes. A 8ª vez está em Gênesis 2:12, que diz assim: o ouro dessa terra é bom. A mesma palavra que Deus usa para dizer que Ele criou os céus, a terra, os luminares, as plantas, os animais, Ele usa para falar do ouro. E os judeus, os rabinos dizem que por causa desse versículo, os judeus passaram a trabalhar com ouro. Por isso que você vê tantos judeus ourives e tantos judeus banqueiros, porque quem trabalha com ouro, numa escala maior, acaba virando banqueiro. Então, primeiro, a razão cultural para o judeu ganhar dinheiro não é imoral. Ao contrário, é espiritual. Se você tem culpa em ganhar dinheiro, você nunca vai ganhar. Você tem que acreditar que o teu trabalho não é instrumento de exploração. É o contrário, é instrumento para desenvolver, para gerar empregos, para gerar riqueza. E quando uma nação inteira tem pessoas com uma visão assim, a nação enriquece. Se você traçar uma linha no mundo, as nações que estão ao norte do Equador, que são nações que foram influenciadas pelo protestantismo, são nações ricas. As nações embaixo do Equador, que são influenciadas pelo catolicismo, são nações mais pobres. Acredite na dignidade do teu negócio. Não importa o que você faça. Você tem que acreditar que aquilo é para que você progrida, para que você ganhe dinheiro. E ao ganhar dinheiro, você vai abençoar não só a tua vida, não só a tua família, não só a igreja, mas a nação, o seu semelhante. Não pode ter culpa de ganhar dinheiro. A segunda razão que eu mostro é a razão psicológica para defender esse argumento. Você sabia que nos conflitos marciais, na guerra, existe uma estatística que se 2 exércitos são parelhos, o que ataca tem 5 vezes menos chance de ganhar do que quem defende. São exércitos parelhos. O que defende tem 5 vezes mais chance de ganhar. Por quê? As pessoas dizem: porque quem está se defendendo, está defendendo a sua família, está defendendo a sua propriedade, aquilo que tem. Em outras palavras, quando a tua missão é ajudada pelo fator psicológico de que eu luto por uma causa justa, você tem 5 vezes mais chance de ganhar.
Assim vale para o dinheiro também. Por uma razão simples, nós somos seres holísticos, corpo, alma e espírito. Você sabia, já ouviu falar do efeito placebo? Efeito placebo, você dá um remedinho que é farinha. Para o indivíduo diz, esse remédio aqui é um remédio avançadíssimo, vai curar o câncer. Muitos tumores diminuem, simplesmente pelo aspecto psicológico. Eu estou usando isso só para te dizer uma coisa. Se você tiver imbuído da convicção de que o teu negócio é bom, ele não é só para que você ganhe dinheiro, mas para que você possa gerar progresso, gerar emprego e produzir benefício para a tua nação, você vai prosperar mais. Amém? Portanto, queridos, aumentar a sua habilidade para gerar riqueza não significa simplesmente conhecimento e tecnologia. Não é simplesmente saber onde investir melhor o dinheiro. Isso também importa. Mas é acreditar na dignidade do seu negócio. Amém? Quantos aqui têm algum tipo de negócio? Acredite que o teu negócio é uma bênção. Tenha orgulho do teu trabalho. Tenha orgulho do teu negócio. Saiba que aquilo pode produzir na vida de alguém melhoras. Você pode mudar a vida de alguém. Eu falo por mim. Tem gente que odeia eu trabalhar. O meu dia mais feliz é o domingo. Porque domingo eu estou aqui. E quando eu estou aqui, eu percebo no rosto das pessoas. Eu percebo a transformação. Pessoas que chegaram tristes e saem alegres. Pessoas que se quebrantam. Pessoas que se sentem amadas. É maravilhoso. Então, para estar aqui, eu me preparo muito. É como se eu estivesse me preparando para o meu casamento. Porque quando eu vou estar aqui, eu vou estar exercendo aquilo que eu mais amo na vida, que é fazer algo pelo bem dos outros. Acredite na dignidade do teu negócio. É o primeiro princípio. Se você perguntar para todas as pessoas que venceram, que prosperaram, elas vão reconhecer que quem trabalha apaixonado pelo que faz, vai mais longe. O segundo princípio é: descubra a sua missão. Isso aqui é muito importante. Quem aqui já descobriu a sua missão na vida? Quem não descobriu ainda? Seja sincero. Você precisa descobrir. Porque a sua missão, meu querido, está diretamente ligada aos problemas que você vai resolver. Tem muita gente que fala assim, é problema, estou fora. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: resolver problemas traz riqueza. Você sabia disso? Quem foge de problemas empobrece. Tem até o ditado que diz: fulano de tal, onde tem um problema ele está lá. Não é para você gerar o problema, é para você resolver o problema. Mas a sua missão está relacionada a isso. Por exemplo, eu estou rouco. Peguei uma gripe aí, fiquei rouco a semana inteira. Até desmarquei alguns compromissos, porque eu cheguei a ficar completamente afônico. Não conseguia abrir a boca e falar. Mas hoje eu estou falando aqui para vocês, porque alguém inventou o microfone. Garanto para você que quem inventou o microfone enriqueceu. Quantos vieram de carro aqui hoje? Ou de ônibus? Isso porque alguém inventou o carro. Se você perguntar para o Henry Ford se ele morreu pobre, ele não está mais aqui, mas certamente ele ganhou muito dinheiro. Diga para a pessoa do teu lado: olha, se você quer enriquecer, você precisa descobrir a sua missão. E a sua missão está diretamente ligado ao tipo de problema que você vai resolver. Aí você vai dizer: mas pastor, eu não acho que eu estou preparado para isso. Olha o que Jeremias 1,7 diz. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. A missão que Deus te deu, Ele te capacitará. Mas saiba de uma coisa: a tua missão está ligada aos problemas. Quando você busca a solução dos problemas, você desenvolve criatividade.
Quando você desenvolve criatividade, você resolve o problema. Quando você resolve o problema, você ganha dinheiro. Automóveis e aviões vieram para resolver problemas de locomoção. Telefones e internet vieram para resolver problemas de comunicação. Você precisa entender que você é a solução do problema de alguém. Diga para a pessoa ao teu lado: você não é o problema, você é a solução. Médicos são a solução para os problemas de saúde. Advogados são a solução para os problemas legais. Atores e atletas são a solução para os problemas de entretenimento. Pastores são a solução para os problemas espirituais. Psicólogos são a solução para os problemas emocionais e psicológicos. Não importa qual seja a tua missão, se você realizar com excelência, o sucesso vem depois e vem as riquezas. Sua missão, querido, precisa se tornar uma obsessão. Em outras palavras, meia boca é sinônimo de pobreza. Se você quer, meu querido, prosperar, a sua missão tem que ser perseguida com obsessão. Eu me lembro que, quando eu estava no seminário, na minha juventude, meu pai falava 5 línguas. E ele queria me ensinar inglês, eu nunca quis aprender. Mas quando eu estava no seminário, o seminário recebeu um homem, foi o primeiro teólogo que me impactou, chamava Dwight Pentecost. Um americano do seminário de Dallas, e esse camarada veio falar sobre uma semana inteira sobre Apocalipse. Eu fiquei doido. Falei, nunca vi tanto conhecimento assim, como é que pode isso? E eu fui falar com ele, eu não sabia falar bom dia. E a minha esposa estudou nos Estados Unidos, me explicou como é que devia falar com o camarada. Eu cheguei lá: I'd like to invite you to have dinner at home. Aí ele continuou falando comigo, eu não entendi bolhufas. Trouxe o cara para minha casa, a Lília tinha que ficar traduzindo tudo. Naquele dia eu falei assim: eu vou aprender inglês. E queridos, eu sou uma pessoa tão obstinada que eu estudava 4, 5 horas por dia. Todo dia. Ganhei um curso da BBC de Londres de 200 horas. Fiz em 6 meses. Em 6 meses eu prestei o exame do CEULEP. Peguei o último nível e tirei o diploma. 6 meses. Mas todo mundo sabe que em casa, a Lília falava comigo em português, eu repetia em inglês. Era um terror. Todo mundo tinha que aguentar aquele negócio do cara que estava lá, falando o tempo inteiro numa língua, para poder chegar ao que eu consegui. Por causa disso, abriram-se muitas portas. Obstinação. Se você, meu querido, quer prosperar, você tem que descobrir a sua missão. Descobriu a missão, seja obsessivo. Essa história de, mas eu estou cansado, mas eu não tenho tempo, mas eu não vim de um berço, sabe, que deu possibilidade. Querido, se você quer vencer, tenha obsessão pela sua missão. E a sua missão vai trazer prosperidade. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, esse é o apóstolo Paulo, um indivíduo obstinado. Quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Diga assim: primeiro o alvo, depois o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até com Deus, quem alcança o alvo tem um prêmio. Então, se você quer o prêmio, primeiro entenda a sua missão. Ao ter obstinação pela sua missão, você tem um alvo. E quando atinge o alvo, tem o prêmio. É muito importante você descobrir para que você nasceu. E a sua missão, uma dica de você saber qual a sua missão é: o que ferve no meu coração? O que me traz alegria por um lado e indignação por outro?
Porque quando você descobre e se torna obstinado por aquela missão, você vai prosperar. Quando você tem um alvo, você está focando algo, todo o resto está desfocado. Eu me lembro, eu fui aquele jovem, bonitão, tocava violão. Meu alvo era ganhar as meninas. Eu passei minha vida inteira querendo ganhar as meninas na escola. Eu não detestava estudar. Nunca na minha vida passei sempre raspando. Ao dia que eu me converti, Deus falou comigo: olha, você quer ser pastor? Você tem que mudar de atitude. Queridos, eu fui fazer o vestibular, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Hoje eu leio 3 por semana. Seja obstinado. Busque a tua missão, porque isso traz prosperidade. Amém? Entenda uma coisa, a sua missão te trará prosperidade na crise. Nós estamos vivendo um momento de crise. Diga para a pessoa ao teu lado: agora é a hora de ganhar dinheiro. O mundo está dizendo: não, a crise, eu vou ser desempregado. Não, você não vai ser desempregado. Se você aprender os princípios aqui e obedecer, as portas se abrirão para você. Eu vou te provar biblicamente isso. José se tornou governador do Egito por causa de uma crise. Saiu do calabouço e se tornou o governador. Interpretou o sonho, deu a solução, e o faraó falou: mas não tem ninguém sábio no Egito como você. É você que vai comandar isso aqui. Na crise. Crise, portanto, é bênção. Davi só se tornou o rei Davi porque ele chegou no arraial de Israel num momento terrível de crise. Todo mundo com medo de Golias. E Davi viu em Golias uma oportunidade de prosperar. Entenda isso. Golias nasceu para ser escada para Davi. E Deus está me mandando dizer que tem alguém que nasceu para ser escada para você. Vai ser alguém que você vai abençoar, ou vai ser alguém que você vai tirar, e por conta dessa vitória você vai ter crescimento profissional, pessoal, espiritual, relacional. Amém, irmãos? Daniel só se tornou o primeiro-ministro da Babilônia por causa de uma crise. O rei Nabucodonosor teve um sonho, ficou apavorado e ele interpretou. Esther só se tornou rainha por causa de Amã e do decreto de acabar com todos os judeus. Portanto, crise é oportunidade. Oportunidade para você se destacar. Oportunidade para você crescer. Aí você fala: mas eu não tenho a mínima ideia. Busque a Deus. Peça a Ele qual é a minha missão. Peça a Ele, mostre para mim quem é a pessoa que está com um problema que eu vou resolver. Queridos, quando você acerta o alvo, você dá um tiro certo, você pula etapas. Então é muito importante. Primeiro, entenda que o teu negócio tem dignidade. Ganhar dinheiro não é pecado. Ganhar dinheiro pode ser uma bênção. É claro que pode ser uma maldição também, dependendo dos meios que você usar. Mas o dinheiro em si não tem nada de ruim. Ele pode ser uma grande bênção. Amém? Diga: em primeiro lugar, creia na dignidade do teu negócio. Diga: em segundo lugar, descubra a sua missão. Quantos aqui querem descobrir a sua missão em nome de Jesus? O terceiro princípio: você precisa de bons mentores. Isso é muito importante. Por isso, pais, vocês são os primeiros mentores dos seus filhos. Porque um bom mentor, ele muda a vida de uma pessoa. Este Dwight Pentecost, ele mudou minha vida. Só de chegar perto dele e ouvir a sabedoria dele, mudou minha vida inteira. Foi por causa dele que eu quis aprender inglês. E ao aprender inglês, um leque extraordinário de conhecimento se abriu para mim. Eu me lembro que eu tinha um chamado para o ministério. E eu fui para a faculdade teológica e fui ser aluno do pastor Silas Moloshenko, que era o pastor da Igreja Batista de Perdizes. E eu amava as aulas dele. Por causa das aulas dele, eu fui para a Igreja de Perdizes.
E estando na igreja de Perdizes, ele me deu o desafio de fundar a Barra Funda. A igreja Barra Funda, que é esta igreja, que se tornou depois Palavra Viva, Igreja Batista Palavra Viva, porque nós saímos da Barra Funda. Mas por causa de um mentor que me inspirou, a minha vida foi mudada. Então, em primeiro lugar, procure mentores sábios. Não ande com qualquer pessoa. A pessoa, o mentor que você escolher, vai determinar se você vai ser bem-sucedido ou fracassado. Provérbios 13, 20. A Bíblia diz que mentores são mestres de sabedoria. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Não anda com gente insensata, anda com gente sábia. Tem muita gente talentosa, queridos, que erra muito na vida, porque escolhem maus mentores. Tem muita gente de grande potencial que não vira nada na vida. Por quê? Porque ou rejeita a mentoria, ou se sente bom demais para ser mentoriado por alguém, ou porque escolhe errado. Escolha mentores sábios. A mentoria abre portas para você, te leva a saltar etapas. O conselho te salva do abismo. O exemplo inspira. É muito importante. Você quer prosperar? Chega perto de quem venceu. Observe a vida de quem é bem sucedido, porque essas pessoas têm coisas para te ensinar. Eu vou te mostrar a Bíblia aqui que está dando aqui. O que a Bíblia diz? Provérbios 8, de 12 a 18. Eu, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou entendimento, minha fortaleza. Por meu intermédio, pela sabedoria, reinam reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quem tem sabedoria, governa. Conhecimento é poder, irmãos. Conhecimento te leva a destacar. Uma pessoa que é sábia, ela abre portas. Ela comanda e não é comandada. Ela governa e não é governada. Por quê? Porque a sabedoria a Bíblia está dizendo que a sabedoria faz isso tudo. Ela julga, ela governa, os príncipes administram, e o texto continua dizendo: por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Isso aqui é uma linguagem poética, está falando da sabedoria. Os que me procuram me acham. E aí eu quero terminar com uma frase muito contundente: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Eu aprendi uma coisa do meu sogro, que ele falou uma vez só, eu gravei. Ele falou: Lamartine, ganhar dinheiro não é difícil. Ficar rico não é tão difícil. O duro é permanecer rico. Quantas pessoas você conhece que ganharam dinheiro e perderam em seguida? Mas a Bíblia nos promete que com a sabedoria, riquezas, honra e bens o quê? Duráveis de justiça. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: se você for sábio, você vai prosperar e vai continuar próspero. A Bíblia que está prometendo riquezas, honra e bens duráveis. E ainda termina: e justiça. Porque a riqueza, meu querido, ela só é bênção quando ela é instrumento de justiça. Riqueza pela riqueza se torna opressão dos mais pobres. Mas na bênção de Deus, a riqueza precisa ser acompanhada de justiça. Quem tem mais responsabilidades. Tem que agir com justiça. Uma nação
que cresce economicamente e que tem justiça, é uma nação onde todos são abençoados. Amém? Então o que a Bíblia está dizendo literalmente? Que com a sabedoria vem riqueza. Se você quer prosperar, seja sábio. E para ser sábio, precisa de mentores. Olha, irmãos, outro dia uma pessoa na internet escreveu assim para mim. Tem muitos que escrevem esse tipo de coisa. Pastor, me indique os livros que você leu para ficar tão sábio assim. Ela quer que eu escreva assim, ali naquele momento ali do Facebook, quais os livros que eu li. Eu falei, todos os milhares que eu já li. Eu cheguei outro dia para o Ramon e falei, Ramon, vou te falar uma coisa. Você tem um privilégio que ninguém tem. Você é meu genro. Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu quero te ensinar tudo que eu aprendi. Cola em mim. Não perde essa possibilidade. Porque o que eu aprendi em 30 anos, eu te ensino em 5. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer prosperar? Procure alguém sábio. Eu vou te dizer uma coisa. Sentar com um empresário que venceu na vida vale mais do que qualquer MBA. Sentar ao lado de um pai de família que é respeitado pela esposa e pelos filhos vale mais do que qualquer curso de casamento. Andar com pessoas sábias nos trazem lições de sabedoria. É muito importante você entender, não despreze a mentoria. Porque o mentor, ele abre portas, ele te ensina atalhos. Em vez de você ficar perdendo tempo, alguém já vai te dar pronto. E quem anda com mentores vão aprender lições importantes da sabedoria. Em primeiro lugar, o temor do Senhor. Em segundo lugar, humildade. Porque você pode ver uma pessoa humilde, mas extremamente objetiva nos seus negócios, abre portas. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o mentor que você honra pode abrir portas para você. Amém? Queridos, toda pessoa que prospera quer levar junto consigo aqueles que ama. Então saiba de uma coisa: bons mentores valem muito. A escolha dos mentores determina a sua prosperidade ou o seu fracasso. Agora, eu quero trazer algumas afirmações muito importantes. Porque o mentor, ele não é o seu buddy. Mentor não é o seu amiguinho. Ele pode até ter uma relação de amizade com você, mas ele tem uma relação de mentoria. Porque o mentor, ele não é necessariamente o seu melhor amigo. Porque o seu melhor amigo está confortável com o seu passado. Eu amo você do jeito que você é, ótimo. Mas o seu mentor está preocupado com o seu futuro. Então ele não vai dizer só o que você quer ouvir. E tem gente que quando ouve uma palavra que não gosta, sai fora da mentoria. E perde a bênção. O seu mentor, o seu melhor amigo está confortável com o seu passado. Seu mentor com o seu futuro. Está preocupado com o seu futuro. Seu melhor amigo ignora a tua fraqueza. O seu mentor quer remover a sua fraqueza. O seu melhor amigo é um fanático torcedor. Eu estou vendo aqui meus sobrinhos, né, o Dani e o Pedro. E o Daniel é muito engraçado, né? A gente tem uma brincadeira na família. Eu chamo o Ziza de careca, o Ziza me chama de gordo, essa coisa. Careca e gordo, né? Mas a gente tem essas brincadeiras. E o Daniel, ele brinca comigo, ele fala: não, o tio está muito magrinho. Politicamente falando, né? Aí ontem a gente estava na família, eu falei assim: Dani, com quantos anos você acha que eu pareço? Ele falou assim: no máximo uns 35. Esse é o melhor amigo. Seu melhor amigo é um torcedor fanático seu. O seu mentor é o teu técnico.
Teu técnico não vai só passar a mão na tua cabeça. Ele vai dizer, você jogou pessimamente hoje. Por quê? Porque ele está preocupado em melhorar você. Seu melhor amigo vê o que você faz certo. Seu mentor, o que você faz de errado. Um princípio de você prosperar na vida é ser humilde. É admitir que alguém já caminhou o que você quer caminhar. Para que você possa crescer na vida. Amém? Quantos aqui já tem um mentor próximo da sua vida? Se você não tem, precisa ter, meu querido. Você precisa ter mentores. Aqui o que nós estamos fazendo é uma mentoria. Você está recebendo lições de sabedoria. Se puser em prática, você vai dar saltos que a pessoa que está, o seu vizinho não tem para dar. Outra coisa que eu quero te dizer, bons mentores nos ensinam que sucesso importa. Deixa eu falar uma coisa. Existe um espírito de pobreza, de falta de ambição que domina esse país. Essa história de que não, eu tenho meu negocinho, se eu estiver dando para pagar minhas contas, estou feliz. Que negócio é esse, meu filho? O pai que chega para o filho e fala, filhinho, você não precisa estudar não. Tirou 5, tá bom. Passou, ótimo. Que mentor é esse? Você tem potencial. Você tem inteligência. Você tem oportunidade. Mentores não vão se contentar com meia boca. Mentores vão te cobrar sucesso. Não é gostoso, gente. Quando a gente erra, não é gostoso alguém chegar e falar, está errado, precisa melhorar. Talvez você não tenha nascido um Michelangelo. Tem algum Michelangelo aqui? Talvez você não tenha nascido um Michael Jordan. Tem algum Michael Jordan aqui? Talvez você não seja nenhum Pelé. Tem alguém que joga bola aqui que nem o Pelé? Talvez você não tenha nenhum Bill Gates aqui. Um Warren Buffett. Ou então, como é que chama o fundador da Apple? Não, Steve Jobs foi o CEO. Não é da Apple que eu estava falando. Da Apple é Steve Jobs mesmo. O outro lá do Facebook. O Mark, sei lá o nome dele, é um judeu. Talvez você não seja nenhum desses, mas eu quero provar um ponto aqui. Você sabia? Porque esses indivíduos nasceram com uma capacidade tão extraordinária que eles fazem parecer mágica. Não é verdade? Mas se você pegar a revista Forbes, que todo ano apresenta os 400 homens mais ricos do mundo, presta atenção no ponto que eu estou defendendo. Todos os anos, desde que ela existe, entre 60 e 100 pessoas são judeus. Meu querido, eu estou falando algo muito extraordinário aqui. Esses indivíduos que estão entre os 400 mais ricos do mundo, o que eles têm em comum é que todos são judeus. Aí você vai dizer, nenhum deles é o Michelangelo, nenhum deles é o Michael Jordan, nenhum deles é o Warren Buffett. Mas por que um povo inteiro prospera? E não vem com essa história de que a bênção de Deus, porque nós também temos. Tem uma coisa que o judeu tem, que fala da cultura desse povo. Eles são chamados de o povo do livro. Vocês sabiam que onde os judeus estão, eles são chamados do povo do livro? O próprio Shema Israel, quando Deus, lá em Deuteronômio 6, diz, ouve Israel, e ele começa a dar orientações, ele diz que os pais deveriam ser mentores dos filhos, ensinar de geração a geração a lei do Senhor. Por isso, onde os judeus, com toda a perseguição que eles tiveram, onde eles chegavam, por causa do seu diferencial intelectual,
mais estudados, zero de analfabetismo. Eles crescem, eles prosperam e daqui a pouco eles governam. Olha para a pessoa do teu lado. Sabedoria gera prosperidade, riqueza e poder. Conhecimento. O povo judeu é um povo que valoriza a mentoria, que valoriza o conhecimento. Por isso, eu queria muito que os jovens que estão me ouvindo hoje pegassem essa lição e entendessem uma coisa: se você for melhor do que os outros, você já sai na frente. Não acredite nessa coisa de que eu quero curtir a vida. Você vai perder o seu tempo. Comece hoje a valorizar o entendimento, o estudo. Queridos, eu tenho interesse até por bicho, até qualquer coisa. Você perguntar, você gosta disso? Gosto. Você gosta disso? Gosto. Eu gosto de estudar, porque eu já descobri que quanto mais eu sei, mais eu tenho para dar. Quanto mais eu tenho para dar, mais eu vou prosperar. Amém ou não? Isso é para a tua vida, meu querido. Bons mentores mudam a nossa história. Todos aqueles que respeitam a mentoria acabam dominando as suas áreas. Portanto, leia, estude, se prepare, ouça conselhos, valorize as oportunidades. Nós temos um empresário aqui na igreja, todo mundo conhece, né? O Alcides, é uma pessoa que já tem uma certa idade. Eu almoço toda semana com ele. O que esse homem me ensinou com a vida dele, eu tenho muito para dar para ele também, biblicamente, espiritualmente. Mas as lições que eu aprendi com ele foram extraordinárias. Mentores ensinam o caminho da prosperidade. Existe basicamente um processo que vale para qualquer área. Um processo que vai te levar à prosperidade em qualquer área que você atua. Ele tem 3 etapas. Diga: aprendizado, entendimento e prática. Na fase de aprendizado, eu vou usar aqui uma figura que você pode entender. Eu fui aprender violão, eu tinha 13 anos. A primeira fase, você está aprendendo a técnica. Então você tem que aprender a botar o dedo lá. Você tem que aprender a usar a mão, né? Você pode usar uma palheta assim, ou você pode aprender dedilhado. Você está aprendendo as técnicas. Tem que aprender a técnica da pestana, tem que aprender a técnica dos tons, tem que aprender que existem tons maiores e menores, aumentados e diminutos, e daí por diante. A segunda fase é você começar a entender o que está por detrás da técnica. Então isso aqui é por causa disso aqui. Eu, como sou um autodidata, eu tive que demorar para aprender algumas dicas para tocar. Mas se eu tivesse tido um professor que sentasse ao meu lado e me contasse essas dicas, eu teria avançado muito mais rápido. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar hebraico, agora, há uns 3 anos atrás, eu decorei logo de cara umas 1000 palavras. Ficava lá, né? Decorando. Decorava os verbos, só que os verbos vêm no tempo, né? Num tempo lexical que a gente chama. Então, aquele tempo diz respeito a no caso do hebraico, é o passado. Só que eu ia ler a Bíblia, eu não conseguia entender nada. Uma coisa era pegar no papel e no livro, outra coisa era ler a Bíblia. Aí eu fiquei indignado, falei, mas por que eu não consigo? E aí eu comecei a perceber alguns sinais modificadores que determinavam, isso aqui o passado vira futuro. Então quando tem um Aleph significa a primeira pessoa no futuro. E comecei a aprender dicas. Ninguém me ensinou. Se alguém tivesse me ensinado, teria sido mais rápido. O Murilo da Isabel e do Mário,
está indo estudar fora, então ele veio falar, você me dá aula de grego e de hebraico? Falei, vamos começar com grego. Eu fiz exatamente isso. Ensinei todo o caminho das pedras para ele. Isso aqui vira isso aqui vira isso. Queridos, em 4 semanas ele estava lendo. Claro que não com fluência, mas estava lendo. O que eu quero te dizer hoje? Mentores são fundamentais para a tua prosperidade, para o teu desenvolvimento. Começa com o aprendizado, depois vem o entendimento e depois vem a prática. A prática, para você ficar excelente em qualquer coisa, existe uma teoria que é a teoria das 10.000 horas. Se você repetir 10.000 horas, qualquer coisa você vira um expert. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, eu não sei qual é o teu negócio, quais são os seus dons, mas você precisa passar por essas 3 etapas. Diga aprendizado, entendimento e prática. E aqui eu quero falar para vocês que esse conceito está no hebraico. Por exemplo, quantos aqui acham que fé é uma coisa muito bacana? Quantos querem ter fé? No hebraico a palavra fé é emuná. Esta mesma palavra originou a palavra amém. Quando você diz amém, você está dizendo o quê? Assim seja, eu creio. Sim ou não? Veja que interessante. No conceito hebraico, a palavra fé gera a palavra assim seja, eu creio. Quando você está dizendo eu creio, você está permanecendo na fé, amém? E essa mesma palavra amém gera a palavra oman. Sabe o que a palavra oman significa? Artista. Ou profissional, o indivíduo que chegou no nível do profissionalismo. Olha o que está por detrás dessa cultura. Eu vejo um alvo lá. Eu quero chegar lá. Eu tenho que começar com fé. Só que essa fé não é uma coisa etérea. Ela é objetiva. Essa fé me leva a dizer amém. Eu creio na hora das dificuldades. Na hora que a crise chega, você continua dizendo amém. Eu creio. E ao mesmo tempo que você está dizendo amém, eu creio, você está trabalhando, desenvolvendo as suas habilidades, melhorando o seu produto. Até chegar o momento que você se torna mano. Se você é um instrumentista, você vira um exímio instrumentista. Se você é um empresário que tem um produto, você vira um exímio empresário. Fé, o amém do assim seja, eu continuo crendo, praticando até chegar à excelência, que é o nível do humano. Deixa eu dizer uma coisa. Se você tem um negocinho pequeno, eu faço bolo. O Adriano está vendendo cachorro quente aí. Eu falo para o Adriano, eu chamo o Adriano e falo, Adriano, é o seguinte, você tem que vender o melhor cachorro quente do Brasil. Se você fizer isso, não vai faltar cliente para você. A minha dica para você, querido, se você é um empregado, seja melhor do que todos. Seja o mais obediente, o que mais honra, o primeiro que entra e o último que sai. Faça o teu trabalho não só na vista do seu chefe. Seja excelente no que você faz, porque se você fizer isso, quando tiver que ter um corte, não vai ser você. Você é um empresário que tem um produto, faça um diferencial. Que esse diferencial, às vezes o teu produto vem pronto, mas que não seja só o produto, que seja o serviço. Trate bem o teu cliente. Seja capaz de dar para ele o que ninguém dá. Exclusividade. Faça o teu cliente sentir que ele é a pessoa mais importante para você. Agora, tem gente que começa a crescer, já não se importa mais com as pessoas. Diga assim, fé. Emuná. Diga, assim seja. Continuo crendo, praticando, trabalhando. E um dia, eu serei um humano
um artista do meu negócio, um profissional espetacular. E olha para a pessoa do teu lado, quem é excelente ganha dinheiro. Se você é um pintor, você pode passar a vida inteira e não fazer dinheiro para comer. Ou você pode chegar num nível de excelência que um quadro teu vai valer milhões de dólares. Sim ou não? Este é um princípio espiritual, irmãos. É da própria palavra de Deus. Então, que nós precisamos entender que a crise não é necessariamente um instrumento para levar você à derrota. Ao contrário, se você tiver sabedoria na tua vida pessoal, na tua vida familiar, nos teus negócios, se você tiver dignidade, acreditar na dignidade do que você faz, se você procurar mentoria, conselho e passar por esses trabalhos, porque dá trabalho. Alguém chegou para um violinista extraordinário, era um espala da orquestra, e o camarada foi fazer um conselho, foi fazer um complemento para ele, foi fazer um elogio. Ele falou: meu Deus, como você toca bem, eu daria minha vida para tocar como você. E o cara falou: foi exatamente isso que eu fiz, eu dei a minha vida. Na nossa igreja nós temos a Olga, né? A Olga é pianista da OSESP. Até hoje ela toca 6 horas por dia. Outro dia ela e o Edu fizeram uma musiquinha para o departamento infantil. Então, ela foi tocar a musiquinha do departamento infantil. Uma musiquinha de criança, parecia uma profissional tocando. Por quê? Porque ela atingiu o nível da excelência. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: comece com fé. Acredite que o teu negócio vai prosperar. Continue dizendo amém. Persevere as crises. Persevere praticando, que um dia você alcançará a excelência. Diga: a excelência traz riqueza, prosperidade. Em quarto lugar, reconheça a oportunidade de ouro que Deus deu para você. Deus é um Deus de oportunidades. Eliseu perseguiu Elias. Ruth abraçou Noemi. Davi reconheceu quando tinha a oportunidade da sua vida. Quando eu falei para vocês dessa coisa de que mentores ensinam que o sucesso importa, é interessante, porque quando Davi chegou no campo e ele viu todos os judeus com medo, sabe qual a pergunta que ele fez? O que é que vai ganhar o camarada que matar esse gigante aí? Falaram: a família não vai mais pagar imposto, sou eu. Ele viu a oportunidade. Às vezes as pessoas têm oportunidades e desprezam a oportunidade. Quando Deus abrir uma porta para você, querido, valorize essa porta. Valorize a oportunidade que Deus está te dando. Porque Davi não perdeu a chance, se tornou rei de Israel. Seja leal aos amigos, e eles vão te trazer bênção. Aqui é muito importante. Tem gente que tem compulsão para falar mal dos outros. Eu sou pastor, e todo pastor, nenhum é perfeito e todos são criticados, né? Todas as pessoas que falaram mal de mim aqui, eu sei. Todas. Sabe por quê? Porque sempre vai ter aquele que ouve, que joga a corda para você continuar falando, depois vem te contar. Então, seja esperto. Não fale mal de ninguém, fale bem das pessoas. Porque as pessoas querem ser amadas, é ou não é? Todo mundo não quer ser amado? Se você tem alguma coisa para dizer para a pessoa, diga você para ela, porque isso é leal. A Bíblia diz: leais são as feridas do amigo. Agora, falar por trás, você fecha 1000 portas com isso, gente. Às vezes por causa de uma besteira, de uma conversa de botequim, uma porta se fecha para você. Então não fale mal do teu concorrente, não fale mal de ninguém, fale bem. Porque aquele que fala bem, as portas lhe abrirão, serão abertas para ele. Amém?
Jonatas foi leal a Davi. Na hora que Saul queria matar Davi, Jonatas o protegeu. Jonatas tirou a capa e deu para Davi dizendo: você vai ser o rei. Jonatas morre com Saul numa guerra. Muitos anos mais tarde, Mefibosete, o filho de Jonatas, estava fugido. Porque naquele tempo, quando um rei vinha e dominava, ele matava todos os descendentes do rei anterior. Mefibosete estava vivendo miseravelmente. Ele era aleijado porque na fuga ele caiu e ficou mancando. Um dia Davi falou: escuta, será que existe algum descendente de Jonatas para que eu o abençoe? Trouxeram Mefibosete do dia para a noite, por causa da lealdade de Jonatas a Davi. Mefibosete passou a comer na presença do rei, e todas as terras de Saul foram dadas a ele. Faça amigos. Algum amigo um dia enriquece, leva você junto. Algum amigo vira presidente da república, leva você junto. Algum amigo é abençoado e leva você junto. Queridos, isso é um princípio fundamental para o enriquecimento. Porque no frigir dos ovos, quando você cresce, quem você quer junto de você? Os seus amigos, as pessoas que você confia. A gente espiritualiza algumas coisas, mas não vê o que está por detrás. Você quer ver como vocês sabem? A Bíblia fala que Deus deu a Jó quantas vezes mais? Tudo que ele havia perdido? 2 vezes mais. Tudo que ele perdeu ele recebeu em dobro. Sim ou não? Como é que foi isso? Caiu do céu? Sabe quem deu tudo em dobro para Jó? Os amigos de Jó. Os mesmos amigos que o criticaram, quando ele foi e os perdoou, eles se compadeceram e deram a ele toda a riqueza que ele tinha 2 vezes mais. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: Deus tem amigos para você. Seja leal a eles. Queridos, deslealdade te leva a retroceder 1000 passos. Resista a essa vontade de ser desleal com seus amigos. Com ninguém, nem com o seu inimigo. Até o seu inimigo tem que saber que você luta contra ele, mas luta lealmente. Amém ou não? Eu quero terminar essa palavra da mesma maneira como eu comecei, falando da dignidade de ganhar dinheiro. Gálatas 6:7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Diga para a pessoa ao teu lado: a lei da semeadura e da colheita é irrevogável. Seja honesto nos seus negócios. Pessoas desonestas podem até ganhar alguma coisa por um tempo, mas vão perder. Pessoas honestas têm portas abertas. Outra coisa, seja bondoso nos seus relacionamentos. Fale bem das pessoas. A pessoa que você trata com graça será aquela pessoa que vai lhe abrir portas. Eu passei uma fase de muita dificuldade, eu e os meus pastores aqui. Quando nós entregamos as igrejas, literalmente a gente assumiu a dívida de todas as igrejas. Então, durante um tempo a gente não recebia salário, recebia picadinho. Naquele tempo, uma pessoa foi mais chegada que um irmão para mim, que foi o Udo. Um dia a gente estava jogando tênis, ele chegou: quanto é que você está devendo? Aí naquela época eu falei: 23 mil reais. Isso é uns 15 anos atrás. Ele fez o cheque e me deu. Eu falei: mas por que isso aqui? Ele falou: Deus me mandou te dar. Eu estava sem carro. Para vocês terem uma ideia, eu estava indo a Brasília como deputado. Eu ia no carro do Mauro, pedindo a Deus para ninguém me enxergar, né? Porque se me visse com um carro velho, vai: mas que deputado é esse, né?
Udo comprou um carro para mim. Eu falei, o que você está fazendo, meu irmão? Ele falou, Deus me mandou. Eu falei, então eu te digo uma coisa. A partir de hoje você não é mais meu amigo. Hoje você é meu irmão. Qualquer necessidade que você tenha é minha. E Deus me deu muitas oportunidades de retribuir a Ele. Porque a vida é assim, meu querido. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Mas quem tem amigos, quem trata o outro com graça, nunca vai lhe faltar nada. O que Deus quer que você entenda é que não tem problema em ganhar dinheiro. Você pode ser uma bênção. O Udo usou o dinheiro dele para abençoar muita gente, eu inclusive. E eu fiquei devendo para ele pro resto da vida. Eu falei, Udo, essa dívida que eu tenho com você, eu nunca vou pagar. Não é o dinheiro que você me deu, é a tua atitude. Ele literalmente, irmãos, salvou a minha vida num momento muito difícil. Então seja bondoso, honre as pessoas. A palavra honra no hebraico é kavod. Kavod é peso. Por exemplo, em hebraico, para dizer eu sou pesado, é ani kaved. E de onde vem essa raiz? Vem porque as pessoas na antiguidade honravam as outras com peso em ouro. Por isso na Bíblia, honra e riqueza estão juntos. Seja uma pessoa de honra. Diga para a pessoa do teu lado, diga, a partir de hoje, eu serei uma pessoa de honra. Nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas ações e sobretudo, nos meus negócios. Querido, quem age com honra, prospera. Você quer aquele médico que não vai olhar para você como cifrão, que vai olhar para você como uma pessoa. Você atravessa o mundo para ir lá ter uma consulta com aquele médico, porque ele olha para você como um ser humano. Sim ou não? Querido, quem age assim prospera. Eu estou dizendo para vocês, falando de princípios que vocês fizerem agora na crise, vocês vão prosperar. Não queiram se dar bem, não queiram apressadamente passar os outros para trás. E o último texto que eu quero ler está em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Que talvez alguém vai dizer, não, mas você só usou o Velho Testamento. Querido, o Velho Testamento é Bíblia também, viu? O Velho Testamento não é contrário ao Novo Testamento. Tem gente que pensa saber bobagem. Olha o que Paulo está dizendo sobre a riqueza. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ele está dizendo, olha, a riqueza não é mal, mas se você depender dela, você está ferrado. Mas em Deus, e aí ele diz que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aí vejam o que ele diz, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, a riqueza tem um propósito. E olha o que o texto está dizendo aqui, que acumulem para si mesmos tesouros. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? A você que ganha o dinheiro, você que é rico, use dos tesouros da terra para construir tesouros no céu. Você está entendendo? Ele não vem com essa balela dizer, não, vamos ser pobres. Ele não fala isso. Ele diz, olha, vocês ganharam dinheiro, que o seu dinheiro, que o seu tesouro não seja só daqui. Que o seu tesouro daqui seja instrumento para você fazer tesouro lá. E de que maneira eu faço isso? Sendo generoso, repartindo, abençoando. Esta é a visão espiritual da Bíblia. O dinheiro é só um instrumento, ele não é um fim. Mas é um instrumento muito importante. Vocês sabiam que Jesus foi sustentado por mulheres ricas?
Se o dinheiro fosse sujo, se a riqueza fosse suja, Jesus não ia precisar, não ia aceitar isso. Então, eu quero terminar essa palavra dizendo: se você não tiver ambição, você não vai ganhar dinheiro. Quem aqui quer ficar rico? As pessoas ficam assim, né? Ai. Isso é preconceito. Quantos aqui querem ficar rico? Ah. Se você não acreditar que você pode ficar rico, você não vai ficar. Agora, queridos, eu não vou ser enganador aqui dizer para vocês que todos vão ficar milionários. Mas tudo na vida existe uma proporção. A Bíblia diz que Deus deu a cada um segundo uma proporção. Na própria parábola dos talentos, um recebeu 1, outro 2, outro 5. Agora o princípio vale para todos. Se você obedecer esses ensinamentos, você vai prosperar. Isso significa que você vai passar da linha. Se está na linha da pobreza, não vai se tornar pobre mais. Porque Deus, ainda que a Bíblia fale que existem pobres no mundo, eles estão lá por falta de conhecimento, por falta de educação. Isso vale para uma pessoa, vale para uma nação. Olhe para as nações mais ricas, são as nações que têm melhor educação. Quando você ensina um indivíduo, você dá a ele capacidade e ferramentas para mudar de patamar. Por isso eu quero dizer para você: obedeça a palavra de Deus, porque na sabedoria existe riqueza, honra e justiça. Faça diante de Deus um voto: eu vou perseguir a excelência, eu vou obedecer os teus princípios, e eu quero o teu favor, para que não importa o que eu faça, eu prospere. Feche seus olhos. Toda vez que a gente está diante de uma palavra de Deus, depois de refletir sobre ela, entender que ela é bíblica, ela precisa provocar conversão, metanoia, mudança de mente. Eu sei que existem pessoas aqui com sonhos, mas talvez algumas destas pessoas estejam desanimadas por causa da luta, das dificuldades. Mas hoje o Senhor te ensinou princípios que vão gerar prosperidade na sua vida. Princípios de excelência, de honra, de sabedoria. Senhor Deus, eu te agradeço, porque não há melhor mentor do que o Senhor. Não há maior sabedoria do que na tua palavra. Senhor, que cada pessoa que está aqui, desde os jovens que ainda têm a vida pela frente, até as pessoas que já têm os seus cabelos brancos, entendam, Senhor, que todos nós podemos alcançar outros patamares de prosperidade. Seja dona de casa, que faz marmita para vender, que ela entenda a importância da excelência na sua comida. Seja o profissional liberal, o advogado, o engenheiro, seja, Senhor, o empresário, seja o funcionário que ganha salário. Que esses princípios mudem a nossa vida, que nós façamos em primeiro lugar para Ti, Senhor. E o que se faz para Ti, se faz com excelência. Porque juntamente com a Tua graça e o Teu favor, virão, Senhor, a prosperidade dos Teus filhos. A nação de Israel nos é exemplo. Mas
mas nós também somos teus filhos. E por isso te pedimos a tua bênção, a mudança do nosso entendimento. Para que nesse tempo de crise, Senhor, esses que estão me vendo também pela internet, nós possamos prosperar naquilo que fazemos. E usar dessa prosperidade para alcançarmos os tesouros dos céus. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Sabe, meu querido, se você olhar a história dos patriarcas, todos eles enriqueceram. Por quê? Porque quando Deus vai fazer grandes propósitos, Ele provê os recursos. Se você entendeu qual é a missão que Deus tem para você, coloque em prática. Essa palavra vai ser postada depois. Medite sobre cada um dos pontos. Acredite na dignidade do teu negócio. Não tem nada de mais em você ganhar dinheiro. Mas mais do que isso, procure a sabedoria. Esteja perto de mentores que vão te ajudar. Se o teu negócio é numa determinada área, se você é um empresário, procure um empresário que já tenha caminhado. Aprenda dele. Se a tua área é na área instrumental, você é um músico, ou você é um professor, continue a estudar. Se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, que eu tenho autoridade para dizer para vocês, eu era um cara vagal, mas um dia eu tomei uma decisão. Eu não vou mais ser um vagal, eu vou ser o melhor. E quando eu me formei, eu tinha a melhor média de toda a minha turma. Nunca mais entreguei um trabalho atrasado. Quando pediam para ler um livro, eu lia 5. Estudem muito. Conheçam o seu negócio como ninguém. E não vai faltar prosperidade na sua vida. Sejam bondosos uns para com os outros. Façam amigos. Amigos abrem portas. Amém? Não importa o que você faz. Quantos aqui creem que Deus pode trazer prosperidade na sua vida? Eu quero fazer um desafio para você. No terceiro domingo nós vamos orar. E nós vamos incluir nesta equação, onde vocês vão aprender muitos princípios, vamos incluir também poder e espiritualidade. Vamos pedir a bênção de Deus. Porque se o favor de Deus estiver com você, o favor de Deus vale mais do que 1000 anos. Amém? Vou dar um exemplo aqui. A Jennifer. Isso veio agora. A Jennifer tem uma voz linda. Quando a Jennifer começou a cantar, parecia uma gralha. Agora eu posso falar, porque hoje ela canta maravilhosamente. Ela não desistiu. Vocês acham que ela canta lindamente assim, de graça? Foi estudar, não foi? Estou estudando. Qualquer coisa na vida, você tem que estudar. Estude, se prepare. Começa com o aprendizado, depois o entendimento e depois a prática que leva à excelência. Começa com uma fé, Deus pode me dar. Te leva a uma fé factual, experimentar. Amém, eu creio, assim seja. E você chega ao nível da excelência. Olha para a pessoa do teu lado e diga: existe alguma coisa nesse mundo que você será excelente. Isso vai gerar prosperidade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Feche os seus olhos. Pai, toda a honra e toda a glória seja dada a teu nome. Eu creio que o Senhor há de prosperar esse povo que está aqui, natural e sobrenaturalmente.
Aquilo que nós pudermos, faremos. Aquilo que estiver fora do nosso alcance, tu farás. Eu oro para que esta palavra provoque metanoia, mudança de comportamento. E que a graça maravilhosa de Jesus, e que o amor do Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.